Então, hoje vamos falar sobre a Índia, vamos falar bastante sobre um grupo que a CITA está fazendo, que é o Índia só para as mulheres, né? Então, é um grupo só para mulheres, mulheres brasileiras, latinas, espanholas, portuguesas. A gente vai ter uma guia mulher falando espanhol, e esse grupo vai sair em setembro. E o casamento indiano também, né? E a gente vai falar então de roteiros românticos. Antes de começar, eu vou soltar aqui uma pesquisa para vocês, pessoal, para vocês responderem, por favor, quem já foi à Índia, das pessoas que estão aqui. Ótimo. Bom, vocês veem que a maioria das pessoas não foi à Índia ainda, 80%, né? Praticamente. Vamos para uma outra pesquisa rápida. Se você já comercializou o destino, Índia. Podem responder. Aí já eu dou o share aí, dou um compartilhamento nos resultados. Tá? Então, 70%, né? Aproximadamente já comercializou. Ótimo. Agora mais uma perguntinha rápida. Como você honestamente classifica o seu grau de conhecimento sobre a Índia? As pessoas votando. Vou dar o share com vocês. Então, 43% acha regular, né? E pouco, então tá faltando aí conhecimento. A gente vai mudar isso hoje. E a última pergunta. Quem já tinha ouvido falar da CITA antes deste webinar? A maioria das pessoas, ótimo. A CITA é um dos DMCs mais conceituados de toda a Índia, né? Continue votando. Então, 70% aí já tinha ouvido falar da CITA. Hoje eu tenho a Elodie aqui participando do nosso treinamento, já ela vai se apresentar para vocês, ela está aí já lá, agora ela não está em Delhi, né, Elodie tá na França, né, porque ela é francesa, já ela aparece para vocês. Então, vou começar a gravação aqui, tá ótimo, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho da ADU, quem não conhece, né? A ADU é uma consultoria e representação de empresas de turismo, e aí são os meus clientes, e como vocês veem, a CITA é um deles, também tem o Vacaru Maldives, a Caucasus Travel, a Caribbean Tours, aí toda a equipe da CITA de vendas, o time internacional, a CITA tem várias marcas também, não é só a CITA, tem outras marcas, algumas focadas em MICE, mas enfim, é uma empresa muito sólida, muito grande, vocês veem aí o time só de representantes, né, misturado aí com os diretores, numa reunião quando a gente foi lá para Nova Delhi, isso foi há 2 anos. Então, a CITA tem essa distribuição dos escritórios, né, são 23 escritórios, não fazemos só Índia, fazemos Butão, Sri Lanka, Nepal também, Tibete, né, que é uma extensão possível, e claro, a Índia. Elodie, ¿se quieres hablar un poquito de ti ahí, de CITA también para la gente? Sí, claro. Hola a todos. Como lo ha dicho Caroline, me llamo Elodie. La mayoría del tiempo, todo el tiempo, estoy viviendo en Nueva Delhi, en India, pero ahora estoy de vacaciones en Francia un poquito, pues soy francesa. Estoy trabajando con CITA desde hace octubre del año pasado. Y sí, estoy responsable por el mercado de Latinoamérica. Y hemos creado este programa particularmente para el mercado de América Latina y Brasil. Y para hablar un poquito más de CITA, somos una DMC con más de 50 años de experiencia en la India. Proponemos viajes a la India, pero también a Nepal, a Bután, a Sri Lanka. Somos más de
500 profesionales dentro de Cita ahora también, y mantenemos nuestros escritorios o oficinas, como lo ha dicho Caroline. Y realmente la propuesta de valor de Cita es, sí, nuestras oficinas propias en la India, es decir, que en la mayoría de las ciudades turísticas tenemos una oficina propia y empleados que pueden ayudar a los viajeros si necesitan cualquier cosa. Y también el Destination Knowledge Center, como he escrito, que tenemos un equipo dedicado a explorar y descubrir experiencias en el país y darnos el conocimiento más preciso sobre estas experiencias, que nos permite crear programas completamente personalizados. Vale. Carolina, tú puedes hablar. Sí, perfeito. Graças, Elodie. Bom, a Cita está muito preocupada também com a comunidade, né? Tanto que ela está relacionada aqui com esse Protect Children from Sex Tourism, que, claro, é um problema na Índia, como no Brasil também. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, minha internet está indicando uns problemas, vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem alguém escrever no chat. Ótimo, perfeito, pessoal. Então vamos prosseguir. Hoje minha internet está um pouquinho complicada aqui. Pode até ser que seja esse o motivo que eu, infelizmente, não consegui colocar a gente ao vivo lá no YouTube, mas vamos prosseguir. A gente tem essa preocupação também com a questão dos plásticos, né? De um uso só, de não utilizar. Aqui é uma foto, meninas, meninas e meninos, né? Que a gente já fala de mulheres aqui, eu já estou enveredando para esse lado. Aqui era um grupo de meninas, né? De agentes de viagem brasileiras, eu também estou aí lá no fundo. A gente está visitando a Literacy India, tá? Que é uma ONG de mulheres, de empoderamento de mulheres e crianças também jovens pela educação, por isso chama Literacy India. E a gente tem essa atividade no programa de mulheres. Então, visitar esta ONG como um opcional para quem quiser, porque é uma ONG que está nas aforas de Nova Delhi, tá? Esse treinamento, gente, a gente vai, é bem legal para quem já vem de Índia e quem nunca vendeu, porque a gente vai ficar mais ou menos no básico de Índia, né? No que mais se vende, tá? Então a gente vai falar bastante disso e vamos ficar mais assim no roteiro tradicional, por assim dizer, mais clássico, né? Aí eu coloco essa frase que é da Incredible India, que é o governo indiano, né? Que administra o turismo. Então, a Índia é o berço da raça humana, da fala humana, a mãe da história, a avó da lenda, a bisavó da tradição. Então, realmente, tudo começou na Índia, né? A religião começou na Índia, então as crenças, né? Tem muito peso, tudo que é Índia. Então, por isso que é tão forte uma viagem à Índia. A Índia é a terra do encontro, né? Às vezes a Índia não é um país bonito, dependendo do lugar que você for, mas é a terra de você encontrar em uma realidade diferente. Claro que vamos falar rapidamente do Covid, a Índia ainda está fechada para voos internacionais, os números todo mundo sabe, né, que está bem grave, tal como no Brasil, está um pouquinho abaixo da gente, mas enfim, as fronteiras estão fechadas, estão negociando abrir naquele esquema de bolha com os países asiáticos também, vamos ver como prossegue nesse sentido, tá? Então, aqui, visto, sim, é preciso, visto online, ele custa aproximadamente $25 porque ele tem uma diferença de sazonalidade, tá? Mas é muito fácil de fazer, vocês podem fazer para o cliente de vocês ou os clientes sozinhos também no site do governo. Vacina é obrigatório também da febre amarela, tá? Melhor época de outubro a abril, que são os roteiros clássicos, e é legal evitar realmente o período das monções, que é de julho a agosto, que é onde chove muito, né? E as monções é aquela coisa, super benéfico, principalmente se a gente falar de um roteiro como Rajastão, que é uma zona desértica e é onde geralmente os turistas que vão a primeira vez vão, e é o roteiro da Índia para mulheres que a gente vai falar, e também o roteiro de lua de mel que a gente vai trazer no final do treinamento, né? Mas, então, assim, se não fosse as monções, não teria agricultura nesse deserto, por exemplo. Então, é o fundamental para a vida deles. Mas, realmente, para o turista é muito quente, muito úmido. Como chegar? Tem várias rotas, além das que estão aí, né? A Qatar, a Turkish, a Emirates. É possível chegar de Ethiopian Airlines também. Uma curiosidade, a Ethiopian Airlines, que até está voando, né? Eu tive agora no aeroporto de manhã, não dormi, estou virada, fui pegar minha avó lá, que voltou da Espanha, enfim.
mas tá com voo para a Etiópia, né, para Addis Abeba. Então, é uma possibilidade, eu não sei se vocês sabem, é a rota mais curta, né, para você ir para a Índia é via Addis Abeba, tá? E também, claro, via Europa, que às vezes nosso mercado não se explora tanto, mas é super possível de você ir também via Europa, né? Por que não? Então, aqui a gente tem esse roteiro, que é o que a gente vai se centrar agora falando, né? Que esses pontos a gente vai passar. Então, são o Agra, Delhi e as 3 cidades clássicas do Rajastão, que é o Udaipur, Jaipur e Jodhpur, eu vou falar delas no treinamento, e Varanasi, tá? Aí tá a distribuição, mais ou menos, é um mapa estilizado, mas só para vocês entenderem. Então, a gente se centra no norte, tá? E alguns lugares você não consegue de carro e outros lugares sim. Então, assim, a base do roteiro ela é toda feita de carro. As distâncias na Índia são muito grandes, assim, né? Então, assim, 120 quilômetros demora mais, porque a gente sabe que tem, às vezes, gado que passa, né, alguma reforma da estrada. Embora nessa região, que é o norte da Índia, é muito boas estradas, mas o trânsito indiano, a gente sabe, somente na saída de Delhi, entrada de Delhi, é bem caótico mesmo, deixa São Paulo no chinelo, então a gente precisa sempre considerar um tempinho a mais, tá? Então, o roteiro começa em Delhi, né? Depois ele avança para as cidades do Rajastão, você voa para... Aqui a gente vai mostrar agora na sequência. Tem um voo para começar e depois você, para ir para Varanasi, tem que voar também desde Delhi, tá? Então, mas a maioria do roteiro a gente vai fazer de carro. Então, aí só o xerox, né? O raio-x do roteiro. Então, só para mulheres mesmo, então a gente não está admitindo homens nesse grupo, e é um roteiro que tem uma guia indiana, mulher, falando espanhol, tá? Por isso que a gente fala que ele se centra nesse mercado, que é o mercado de mulheres latinas, espanholas e portuguesas, porque a guia vai ser uma guia mulher falando português. Aqui eu vou fazer um adendo só como vamos falar de um grupo de mulheres, até ontem eu fiz uma live e falamos sobre vestimenta, né? As mulheres podem ir, não precisa, assim, os templos hindus, né, que é a religião predominante na Índia é o hinduísmo, vocês devem saber, né, a religião mais antiga do mundo, não precisa ir super tapada, enfim, mas é um templo, então temos, claro, que respeitar. Então, roupas um pouquinho mais largas, realmente evitar decote e saias ou calças abaixo do joelho, roupa muito justa, aquela coisa básica de templo, né? Mas uma curiosidade é que é legal evitar num templo hindu cores brancas, você vestida de branca ou de preto, porque são cores tristes para o hinduísmo, né? Então, vão com bastante cores no itinerário quando vocês vão visitar um templo hindu, porque vai ficar bacana, os hindus que estão ali visitando vão curtir. Também tem mesquita no roteiro, porque, claro, o islamismo é importante na Índia, é uma das maiores religiões também da Índia, né? Vocês sabem que quando a Índia torna-se independente em 1947, cria-se automaticamente no mesmo dia o Estado do Paquistão, né? O país Paquistão, justamente porque naquele momento existia uma guerra civil. Então, a gente vai visitar uma mesquita em Delhi também, que é a maior da Índia. E claro, mesquita, vocês sabem, tem que se tapar mesmo, aquela coisa. Mas o guia sempre vai falar, tá, gente? Um dia antes para as meninas do grupo, olha, a gente vai visitar a mesquita amanhã, então se quiser trazer uma meia, porque você sabe que tem que entrar descalço, então é legal trazer. Ele vai dar essas dicas. De todas as maneiras, como a Índia não tem uma maioria islâmica no seu território, não é tão restrito a questão da vestimenta dentro da mesquita como nos países de maioria islâmica. Isso também é importante. Eu já fui para o Catar, já fui para o Dubai. Quando você entra numa mesquita nesses países que sai uma mecha do cabelo, os homens ali, os guardas gritam com você. Acho que deve ter alguma gente que passou por isso também. E tem que tapar tudo mesmo. Aí na Índia é mais relax, tá? Mas é a regra da religião, né? Os hotéis, gente, são 5 estrelas, tá?
E tem várias experiências com foco em mulheres, e como a gente já falou aqui, é Rajastão clássico, mais Varanasi, tá? Aí os hotéis, só para vocês conhecerem a distribuição de noites. Então, vão ser 2 noites em Delhi na chegada, que é o que geralmente o cliente fica mesmo, né? Geralmente o cliente, quando vai à Índia, ele fica 2 noites em Delhi. Eu acho legal 3 para um FIT, para um privado, porque Delhi é um paraíso para quem gosta de comer bem. É uma cidade muito cosmopolita, então é legal ficar uma noite a mais, se possível, para também fazer as coisas com mais calma e poder jantar em lugares transados, tá? Udaipur na sequência, então a gente voa para Udaipur, começa aí, que é a cidade dos lagos, a gente vai falar já já, 2 noites também no Ramada. Jodhpur, que é a cidade azul. Agora tem tudo essas 3 cidades têm o Pur, né, que são as cidades imperiais do Rajastão. Então, Udaipur é a cidade dos lagos, ou cidade branca. Jodhpur é a cidade azul, vocês vão ver por quê. E Jaipur é a cidade rosa, tá? E aí, Jaipur é a capital, tem um pouquinho mais de coisa para fazer, ela é maior, então a gente deixa sempre 3 noites também no roteiro privado. Agra, 2 noites, que é onde tem o Taj Mahal. Varanasi, 2 noites. Num FIT eu também acho legal ficar 3, tá? Se possível, mas aqui grupo a gente tem que pensar também na questão financeira, então estamos deixando 2 noites. E Delhi, 1 noite, já na zona do aeroporto, Aerocity, a zona do aeroporto, para evitar aquele trânsito terrível, né? O cliente já tem que estar mesmo nessa zona, é mais fácil para ele, tá? Bom, o grupo ele chega dia 8 de setembro de 2021. A gente pode considerar o grupo garantido porque a gente vai garantir a saída a partir de 4 pessoas. Então, assim, como tem muito tempo, né? A gente acredita que não vai ser um problema, até porque não é só o mercado brasileiro, mas a gente está fazendo esse esforço de venda em todos os outros mercados. Então, aí são algumas experiências de Delhi. Então, o primeiro dia é só chegada, relax, transfer, pega o grupo, leva para o hotel, descansa, porque vão ter pessoas vindo de diferentes lugares, né? Então, vai ter gente que vai chegar, de repente, às 2 da tarde, a gente vai chegar às 5. Então, esse primeiro dia é livre, né? E mais um segundo dia já tem atividades. Jama Masjid é a mesquita que a gente vai visitar, que é a maior mesquita da Índia, que cabem 25 mil pessoas em frente a ela, então, assim, é muito impactante, a mesquita é muito bela. Gurudwara Bangla Sahib é o templo Sikh, aí vocês veem a foto dele, onde o Sikhismo, que é aquela religião dos homens que a gente, assim, mulheres também, tá? Mas os homens usam turbante, mulher não, para tapar o cabelo, porque eles acreditam que a força está no pelo, um pouquinho místico também nesse aspecto, mas o Sikhismo é bem interessante porque ele mistura o melhor do hinduísmo e o melhor do islamismo na religião, que é monoteísta, tem um livro base, então é religião, e esse templo lindíssimo lá em Delhi serve milhares de refeições gratuitas por dia. É muito tocante você ir nesse templo, tem gente que chora, se emociona, porque é isso, voluntários trabalhando ali, de diferentes religiões, a gente mesmo, se quiser ser voluntário fazendo ali a comida, é possível. Se quiser comer também, claro, é uma comida simples, caseira, indiana, com curry, com tempero forte, mas sinta-se à vontade quem quiser passar por essa experiência. Mas o mais legal mesmo é ver, né, isso tudo acontecer. Então tem a visita nesse templo, que é também arquitetonicamente muito belo. A gente vai passar pela região do parlamento indiano, né, que é aquela zona das embaixadas, muito linda. Então, a gente vai passar em frente, também não podemos entrar, mas é um complexo muito belo. O Mayum é uma tumba que também ela tem as linhas parecidas com o Taj Mahal, e Qutub Minar é o maior minarete da Índia, super antigo, 1400 e pouco. É um complexo que é um parque lindíssimo e tem esse minarete. Então, é um must de Delhi, sempre a gente coloca também. E tem aí a Delhi, né? A Índia tem um vagão só para mulheres, então a gente vai fazer só uma brincadeira rápida de 2 estações, as mulheres entrarem todas juntas e caminharem aí, então, com essas outras mulheres indianas nesse vagão só para as mulheres, tá? Então, uma experiência aí diferente. Eu não sei se vocês estão vendo o meu vídeo sempre, que o Zoom fez umas atualizações, está um pouquinho confuso aqui. Conforme eu mudo de slide, meu vídeo some. Mas, enfim,
Vamos seguir assim. Tá vendo, né? Acho que só para mim. De uma pena, mas, enfim, Zoom. A gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem, que é o melhor, mas faz essas atualizações, a gente fica meio louquinho. Bom, no terceiro dia a gente vai chegar em Udaipur, como eu falei, vai ser um voo, porque é bem distante para fazer de carro, seriam 7 horas, é muito cansativo. Gente, Udaipur, das cidades do Rajastão, é a cidade mais ocidental. Então, assim, ela é muito romântica, é conhecida como a Veneza do Leste. Isso tudo são argumentos de vendas para vocês, né? Usarem aí. Na descrição, como eu falei, a gente está gravando esse vídeo, vamos colocar no YouTube, no canal da Du, depois vocês podem olhar, tá bom? E consultar, e até porque não mandar para o cliente de vocês também, que goste de ver vídeo e ver imagens. Gente, o Udaipur é demais, são 7 lagos artificiais, e é uma cidade no meio do deserto, né? Então é um oásis no meio do deserto, parece um sonho mesmo, né? No meio daquela secura, você ter esse oásis e tem muita vegetação, né? Já justamente por causa dos lagos que são artificiais, mas eles estão sempre ali. Claro, tem momentos que eles ficam bem raso, que até para você chegar para o cliente, não é o caso do grupo, mas o cliente que fica naquele Taj, que está no meio do Lake Pichola, que é o maior dos lagos, às vezes tem que ir a cavalo quando fica muito seco, né? Mas aqui, enfim, a gente visita museu, visita o City Palace, conhece as lendas da cidade, passeia também, o cliente vai ter um tempo livre, o grupo vai ter um tempo livre para passear. Então, é uma cidade, como eu falei, mais ocidentalizada dentro das cidades desse roteiro das mulheres, tá? Então, é uma cidade que eu particularmente gosto bastante. No dia 11 de setembro, nunca a gente vai esquecer essa data, né? Estaremos lá. Então, Lake Pichola, né, o Lago Pichola, que é esse lago maior, onde tem o Taj, e a maioria dos bons hotéis estão ao redor aí desse lago, Palácio da Cidade, enfim. Passeio de barco, lindíssimo no cair do dia, visitar o Palácio Jagmadir. É muito lindo os palácios do Rajastão, eles têm uma arquitetura típica, né, Rajaput, e que a gente não está acostumado a ver no Ocidente, tá? No dia 5, no dia 12, a gente avança para o templo de Ranakpur, que é uma parada que a gente faz, que é um templo jainista. A gente vai ter a chance de conhecer um pouco sobre a religião jainista. Nesse templo, o guia não pode entrar, porque é um templo, assim, lindíssimo, então atrai muito turista, atrai também muito peregrino, né, indiano, tanto hindu como jainista. O jainismo é uma religião demais, gente, assim, quem é jainista não mata nenhum ser vivo, porque eles acham errado matar um ser vivo, porque qual é o nosso direito como ser humano de matar um ser vivo, né? Então, por exemplo, vassoura, eles varrem com pena, sabe, para não matar uma formiga. Então, o budismo se inspirou muito no jainismo, né? E eles têm os Shankankaras, né? São 24. Parece o Buda, se você olha a estátua, mas cada um ele tem um mote. Então, são sempre 24 nos templos. E esse templo, esse complexo Nagpur, ele tem quase 2.000 pilares, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, aí tem 2 pilares e todos eles têm um trabalho de talha, né? Um talhamento diferente um do outro. Então, é demais. E não guia não pode entrar, mas não se preocupem, porque tem audioguia. Eu, embora fale inglês, eu peguei o áudio em espanhol justamente para ver qual era a qualidade do espanhol, que eu fiquei curiosa. Super boa, tá? Então, é um espanhol super bom, assim, de um tradutor, sem sotaque nenhum, assim, nem puxando para a Espanha, nem puxando para a América Latina. Então, você escuta, passeia, então eles vão ter um tempo aí para cada um no seu ritmo, ir nos pontos do audioguia. É bem legal, tá? E o complexo é muito, muito lindo. E esse caminho, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, é muito bacana, porque esse passeio se faz todo de carro, né? Então você vai parar em Ranakpur, fica ali 1h30, 2, segue para Jodhpur. O percurso todo vai ser umas 5 horas, 6 horas com a parada. E Jodhpur é a cidade, é já uma cidade clássica do Rajastão, ou seja, seca, desértica. Então, o caminho é muito belo. Você passa por montanhas que parecem as montanhas aqui da nossa Mata Atlântica. Muito verde, muito belo, cachoeiras, macaquinhos cruzando. Então, o passeio é muito bonito também. É muito lindo, assim. Eu fiz várias fotos e vídeos quando eu fiz. Agora minha tela está aparecendo, né? Meu vídeo está aparecendo, tá? Porque para mim não aparece. Então, beleza. No dia 6, a gente vai estar já no dia 13.
E vamos ver o Maid Palace. Olha que lindo, gente, o Maid Palace. É a residência, é a maior residência do mundo. Então, a Índia, tudo é muito grande, né? Tudo é muito exótico, tudo é forte. E aí a gente tem a maior residência do mundo, está aí, e é um hotel também, né? Administrado pela cadeia Taj, onde em 15% aproximadamente de toda essa área mora ainda a família real de Jodhpur. Então, todas as cidades imperiais do Rajastão, elas têm família ou famílias reais morando, porque vocês têm que pensar que antes dos britânicos chegarem na Índia, aquilo era um grande feudo, né? Um grande feudalismo. A Índia estava ainda nisso e pulou, tal como a Rússia, né? Na Revolução, quando deu-se a Revolução Russa, era um feudalismo e pulou direto para ser uma colônia e depois capitalismo. Então, essa tradição dos marajás, as maharanis, príncipes e princesas com seu grande território, os fortes, né? Como aqui tem uma grande atração, além do Palácio Maid Bahan, né? Que tem na foto, que é lindíssimo, a cúpula altíssima, luxuosíssimo. Como hotel, não, o grupo não vai ficar nesse hotel, porque é um hotel mais caro, óbvio, de Jodhpur, a gente trabalha com FIT super top. Como hotel, os quartos, particularmente, eu não gosto muito, porque não tem a suntuosidade da parte pública, tá? A parte pública, sim, é um palácio, mas os quartos, ao meu ver, deixa a desejar pelo preço. Mas fazer o passeio é legal, né? Porque daí o cliente, as meninas, o grupo vão ir nesse lugar lindíssimo. E desse palácio você vê o Forte Meragá, porque é isso, as cidades já estão todas sem um forte, porque de lá ficava o rei vendo os inimigos chegando, né? Os reis foram mudando de religião, teve os mongóis, os mugols, né, que vocês também devem ter ouvido falar, que teve os reis mugols que às vezes eram hindus, às vezes eles eram islâmicos, porque teve aquela invasão, domínio do Império Turco-Otomano, né, expandindo bastante também, pegando a Índia. Mas o Forte Meragá é muito bacana, é um museu. Os fortes por dentro, eles são um museu. Eles têm salas, têm um acervo bem diverso, então é gostoso passear por dentro, o guia vai explicando também. Então, todos os fortes do Rajastão, por dentro, eles são museus. Só para vocês não ficarem do lado, mas o que tem dentro do forte? É só para você subir e tirar foto? Isso é mais legal mesmo, né? No meu ver, as fotos que você tira do Forte Meragá para a Cidade Azul, porque Jodhpur, lembrando, é a Cidade Azul, a gente está na segunda cidade, essa é azul, porque você vê aquele centro histórico todo azulzinho, que eram aquelas casas dos Brahmanes, vocês sabem que o Brahmane, né, é a casta mais alta do hinduísmo, então os Brahmanes pintavam de azul, porque tem aquela questão hierárquica mesmo, para se diferenciar. Mas hoje o centro histórico de Jodhpur é obrigado a ser pintado de azul. Hoje o turismo manda e pede para todo mundo que mora naquele centro histórico caríssimo, tumultuado, com ruídos, enfim, pintar de azul. Tem mesquita dentro também dessa cidade azul. Enfim, a Índia, as religiões coexistem bem. Hoje, só de curiosidade para vocês saberem, o governo lá é parecido com o nosso, ele é bem conservador, bem de extrema direita e fica aí com esse papo de religião no meio do governo que não tem nada a ver. E eles querem que o hinduísmo, que foi uma briga do Gandhi, né, que todos tinham que ser iguais, embora o Gandhi era hindu, ele conseguiu tirar o hinduísmo, as castas aí da Constituição, mas existe ainda, né, hinduísmo é a religião preponderante e as castas existem, os indianos sabem de que casta é o outro hindu, mas agora tem um movimento para voltar. Então, hoje existe sim uma pressão, uma certa rivalidade sempre crescente entre o Paquistão e a Índia. Então, assim, regiões próximas à fronteira a gente trabalha, tem aqui não nesse roteiro, mas tem Jaisalmer, que é muito legal, que eu fui também, amei, que é meio próximo ao Paquistão, dá para ir, mas no noticiário você sempre vê, assim, aquelas discussões, tá? No nível diplomático, ninguém está se batendo nem nada, mas só para vocês terem um outro aspecto aí da Índia, tá? Vamos avançar. Bom, aqui a gente chega no 7º dia, em Jaipur, que é a Cidade Rosa. Então, como eu falei, Jaipur tem mais coisas para você ver, é uma cidade maior, tá? E aqui são os atrativos que a gente vai ver. Esse da foto, por exemplo, é o Palácio de Ventos, que vocês também podem conhecer com o nome indiano, né? O Hawa Mahal. Aqui atrás não tem nada, ou seja, você não entra dentro dele porque não existe nada atrás, são só umas salotas assim vazias que as mulheres ficavam olhando as procissões, né?
as mulheres islâmicas nesse momento. Então, uma proteção para elas, a gente sabe como é a questão da mulher para os islâmicos, né? O Forte Amber, que é o principal atrativo de Jodhpur, que é um forte, de novo, que está no alto, que dá para você subir de jipe ou de elefante. A gente super recomenda subir de jipe, né? A gente não gosta muito dessa questão de explorar os animais, então, mas vai ser de acordo com as meninas. O preço é igual, elas que escolhem ali, tá? Aqui são várias coisas, mas só vou destacar esse templo aqui, ó, Lakshmi Narayan, é muito legal também, porque aqui o cliente ele chega no final do dia, assiste uma cerimônia hindu dentro de um templo hindu e vê como aquilo não tem nada a ver com o catolicismo, por exemplo, que é o que a gente conhece mais, o que é um templo católico, ou até mesmo budista, não tem nada a ver, é alegre, é festivo, as pessoas batem palma, cantam, dançam, é super rápido, não tem ninguém falando, e então é uma experiência que marca bastante, tá? E até do lado de fora desse templo tem um Jesus Cristo talhado, né? Porque quem construiu acreditou, enfim, acreditava que quem patrocinou a construção do templo, que é super bonita, é tudo de mármore, que tinha que todas as religiões serem aceitas, enfim, tá bem interessante também. Aqui a gente tem uma parada no Porto de Bagru para ver. Bom, Jaipur é muito conhecida pelo artesanato têxtil de estamparia, então aqui a gente vai ver um pouquinho como funciona isso, e as mulheres vão poder fazer alguns trabalhos artesanais e visitar o mercado local. Jaipur é a cidade que tirou o trono de Agra no século XVIII e se tornou soberana, e aí ela tinha ali um ruler, né, um administrador que era um marajá mais moderno, por assim dizer, um pouquinho mais aliado ao Ocidente. Eu não acho muito moderno isso, mas na época parecia para eles. Então ele tinha uma parte só para mercadores. Então ele planejou Jaipur, né? Jaipur é uma cidade planejada ao contrário das outras. Bom, obviamente não poderíamos deixar de ir a Agra, que é onde está o Taj Mahal. Mas a gente, na parada Jaipur Agra, tem várias paradas que são possíveis e eu acho muito legal a Baneri mesmo. Eu acho que, no meu ponto de vista, é a parada mais interessante, que tem esses poços, né? De novo, voltamos à questão de que a Índia é super seca e que a água faz falta. Então, aí é um poço super profundo, arquitetonicamente lindíssimo. Eu acredito, eu não tenho muita certeza, mas que é do século XVIII ou XVII, então super antigo também. E aí você pode descer essas escadas, tirar foto, e o guia explica como foi o surgimento do poço e como ele foi importante para a região. E aí, claro, o Taj Mahal, que eu acho que vocês sabem bastante, que é um templo que, na verdade, é um mausoléu islâmico, ou seja, quem construiu o Taj em Agra, nesse momento, era um ruler islâmico, e ele gastou muito dinheiro, demorou 20 anos para construir o Taj, 20 mil homens, não sei quantos elefantes, mármores, toneladas do norte, aí veio de outra cidade, no lombo dos elefantes. E ele chamava-se Shah Jahan, construiu o Taj, que é um mausoléu para sua mulher, né, que faleceu, uma das suas mulheres, a que ele mais gostava, dando à luz ao 14º filho. Então ele constrói o Taj, que é todo feito em pedra dura, né? Foi uma técnica que exportada de Florença, bem interessante. O guia no Taj Mahal explica como é. Não temos muito tempo para, infelizmente, expandir sobre isso. Mas o Taj Mahal é a representação do paraíso para quem é muçulmano, né? Para quem acredita no Islã, que é como uma porta linda, imensa de entrada, espelhos d'água, um lindo monumento no final, as mesquitas, jardins. Vocês sabem que a arquitetura muçulmana ela sempre reflete um bonito prédio com um espelho d'água, não tem fonte é do período cristão, né? Quando vocês vão, por exemplo, a Alhambra, que eu morei em Granada, já que eu falei da Espanha aqui hoje já, tem as fontes em vários lugares de Alhambra. Isso é uma assinte, isso foi o Carlos V que tirou o Boabdil de lá, conquistou a Alhambra, que foi a última cidade que era dos muçulmanos, né, em 1458, e começou a instalar fonte em vários lugares de Alhambra, mas não, o muçulmano, ele quer refletir a arquitetura, dobrar a beleza arquitetônica, né? Então, o Taj é isso, é lindíssimo, eu já fui várias vezes, sempre me encanto com o Taj Mahal.
E também a gente visita um forte que onde o Shah Jahan ficou preso, né? Vocês devem saber também da história que ele foi destituído por um dos tantos filhos que ele teve com tantas mulheres. Era um filho que não ia se tornar nunca imperador, nunca ruler, e prendeu ele aí nesse forte onde ele morreu, vendo o Taj Mahal de uma janelinha. Então, forte também, de novo, é um museu, tem muita coisa para ver dentro. Essa aqui é a porta do Taj, então para vocês terem essa ideia de paraíso. E cada hora que você vai no Taj tem uma cor diferente, a luz que o sol bate. A gente vai ter uma visita só porque é um grupo, mas no FIT é bem legal tentar colocar 2 vezes visita, né? De manhãzinha, que é o melhor momento porque tem menos gente. É uma entrada bem mais cara, geralmente um indiano não tem como pagar. Porque é o que eu falo no meu treinamento de Índia, gente. Quem você vai ver mais viajando na Índia é indiano, né? Porque é 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, eles são indianos, eles viajam. Obviamente, o turismo doméstico é muito forte. E o Taj Mahal é uma infinidade de indianos que juntam dinheirinho a vida inteira para visitar o Taj Mahal, né? Hindus que nunca viram pessoas brancas, então a gente que é branco, assim, quem é branco chama muito atenção quando vai para o Taj Mahal, porque as pessoas ficam encantadas porque elas nunca viram. Às vezes elas estão lá com 70 anos de idade, você imagina? Tá lá, nunca saiu da aldeia delas, juntou dinheiro, foi pedindo carona de ônibus, do lombo de animais, de motinho, chegou no Taj Mahal, comprou o ingresso e volta, às vezes até andando, porque os indianos são assim, você vê muita peregrinação, o pessoal andando quilômetros, dias andando para uma espécie de pagar promessa, não pagar promessa, mas o tipo, eu tenho que fazer isso, né? E aí pronto, assim, então... E eles fazem isso também para o turismo, né? Aqui é o Forte Agra, lindíssimo também o Forte Agra, é um complexo enorme e a gente fica umas horas aí. Fechamos a viagem com Varanasi, então a gente tem que voltar para Delhi só para pegar o voo. Então a gente vai Agra, Delhi, de carro, tá? Porque o aeroporto de Agra é um aeroporto militar. Sendo um aeroporto militar, ele tem de restrições em relação a poder voar, os voos são cancelados com muita frequência, então nem para um FIT individual, nem para uma viagem individual a gente trabalha com o aeroporto de Agra, ninguém, tá? Nem a CITA, nem nenhum DMC. Mas no dia 19 de setembro a gente então vai de Agra para Delhi de carro. Num roteiro privado, gente, dá para fazer isso de trem também, tá? É um trem bom, mas ele tem só um horário. Então, não dá para fazer parada, geralmente um cliente que tem menos tempo, que de repente não quer dormir em Agra, quer só fazer um bate-volta, aí a gente recomenda, dá para fazer desde Delhi de trem, só para vocês saberem. Existe essa opção que é o Batman Express. Não, Gatman Express. Batman é um morcego. Gatman Express. Então, Delhi e Varanasi, voamos para lá, um voo direto, um voo rápido. E Varanasi é aquela explosão de sentimentos, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu acho que é a cara da Índia, eu acho que temos que ir sim. Ainda mais um grupo de mulheres, que geralmente as mulheres amam ir para a Índia porque são mais abertas a novas experiências, querem conhecer, as mulheres tendem a ser mais curiosas, né? Então, Varanasi é a cidade mais antiga do mundo, é a cidade mais importante e mais sagrada para o hindu, e o hinduísmo é muito importante na Índia, né? Como eu estou falando aqui muito sobre isso. E aí, Varanasi acontece de tudo nos Ghats, né? Os Ghats são as escadarias que descem para o rio Ganges. Então, o cliente vai fazer um passeio no Ganges, claro, de barco, porque é o rio. Vai visitar Sarnath, que é onde o Buda ele deu o primeiro discurso como o iluminado, porque ele se ilumina em Bodh Gaya, na Índia. Ele nasce no Nepal, né? Enfim, a história do Buda é muito longa, não dá tempo de contar. Mas ele vai para Bodh Gaya, se ilumina, e aí chega em Sarnath, que é lindíssimo, que não tem nada a ver com aquela convulsão de Varanasi, onde tudo acontece junto à vaca, os peregrinos se jogando no Ganges, a pessoa assim, ocidental falando, meu Deus, a cremação, a mulher lavando roupa, que é isso que Varanasi é isso, os mantras, os sacerdotes, né, os brahmanes aprendendo os mantras. Então, Varanasi é aquela cidade para você observar, não tentar entender, mas você buscar a sua espiritualidade, tentar realizar um desejo. Ontem, na live que eu fiz com a Vivida Solicite, ela falou que queria muito uma coisa e só em Varanasi conseguiu realizar. Mas é uma cidade muito forte. A questão da cremação você não vê de muito perto.
também, então eu não achei tão chocante em Varanasi, eu achei até mais no Nepal, que também tem o Ganges lá, né? O Ganges invade com afluentes o Nepal, mas também não dá tempo de falar do Nepal. Mas o cliente também vai ver a cerimônia arte, que é muito importante, porque é aquela cerimônia do fogo, vocês já devem ter visto foto. A cerimônia arte fecha o rio, né? Ela toda noite acontece no cair do dia, para o que a mãe Ganges, eles chamam o rio de mãe, vá dormir. Então, a partir da cerimônia arte, nenhum passeio no rio pode acontecer, né? Por exemplo. Elodie, me gustaría preguntarte, porque como tú eres extranjera, tu impresión de Varanasi, quizás sea interesante que la gente te escuche hablar un poquito ahí de Varanasi. Sí, claro. La verdad es que es una buena cosa no empezar el viaje con Varanasi, y por eso es interesante que la persona se van a Varanasi después de Rajasthan, después de Jaipur, después de Delhi. Por supuesto, a ellas conocen que es una ciudad en la India, pues Varanasi es mágica, claramente, me encanta mucho la ciudad. Es completamente única y parece que las cosas se hacen allá las mismas desde hace siglos y siglos, realmente, que el cotidiano parece totalmente similar. Y por eso es un turista allá, es realmente ser en la vida de la gente que vienen aquí para hacer todos las tradiciones sobre el Ganga y también. Me parece que es muy interesante ir allá si las personas tienen un poquito de miedo. Con un grupo, con un guía, no hay ningún problema para ir al atardecer, al amanecer. Si las personas no quieren ver las cremaciones a donde se queman los cuerpos, pues es posible, pues es una parte escondida de la ciudad, no es en la mitad de la calle, por ejemplo. Y me parecía una ciudad más dulce o más agradable que lo que te tuviera miedo. E realmente é uma experiência única, Varanasi. Eu acho que Varanasi, né, Elodie, depende muito do espírito da pessoa também, né? Como ela está se sentindo naquele momento, o que ela quer estar buscando na vida dela, né? Então, Varanasi provavelmente vai dar resposta para essa pessoa. Porque quem vai para a Índia está buscando alguma coisa, né? A pessoa não vai falar, eu vou para a Índia, do nada. É uma viagem que geralmente a pessoa planeja, espera o momento certo. É isso que a Elodie falou. Geralmente a pessoa pode ficar um pouco receosa, né? Então, ela vai encontrar o que ela está procurando. E Varanasi, ao meu ver, tem que estar no roteiro. Eu acho que é isso que a Elodie falou. Em grupo dá mais força, né? E a pessoa vai se sentir mais tranquila. Aqui umas outras questões que a gente vai ter em Delhi também, que é o Museu Indira Gandhi, que é o nome do aeroporto, né, de Delhi. Que a Indira Gandhi é uma filha adotiva, enfim, do Gandhi. A Literacy Sindh aqui também aparece, né? Fechando o roteiro. Aqui são os valores, gente. Assim, vários operadores estão promovendo, vários operadores brasileiros, né? Estão promovendo esse programa, e isso é uma média de valores que eles estão aplicando, sem seguro, claro, esse é o valor da cita, já incluído trechos aéreos internos, passeios, tickets, os hotéis são 5 estrelas, não são hotéis palácios, que aí um outro treinamento, até tem no YouTube já material sobre isso também gravado meu, enfim, da Elodie também falando. Os hotéis palácios são muito caros, então a gente não está trabalhando com eles, mas são bons 5 estrelas, mais de redes indianas e internacionais, né? E em relação à comida, fiquem tranquilos, vocês veem aí, esse preço eu já somei a meia pensão. Café da manhã, obviamente, sempre vai ter, e são hotéis que estão acostumados, só recebem, assim, 90% do público é estrangeiro, né? São hotéis caros, então tem, sim, restaurante com culinária internacional, super boa, eles conseguem tirar pimenta no nível que o cliente quer, né? E os almoços, geralmente, a gente coloca em hotéis também, hotéis boutiques, porque a gente sabe que eles estão mais acostumados com o paladar ocidental, só para evitar problema para o cliente. Dá para pagar suplemento para o jantar, é sob consulta, mas a gente já tem esse valor, então se alguém quiser já, inclusive, incluir o jantar, tudo bem, dá para a gente fazer também, tá? Então, esse é um valor por pessoa em apartamento duplo, né, twin, aí, dividindo, então, sem área internacional, claro, a Cita não faz essa venda.
Eu traduzi o programa inteiro para português, com fotos, essas fotos bonitas que vocês estão vendo aqui, eu sei que já teve gente que perguntou de banco de imagem, tem nesse roteiro, eu vou mandar para vocês, tá? O roteiro sem valor, tá? Eu não vou pôr esse valor, mas vocês viram aí o valor a partir de, só para evitar qualquer problema com o operador que estiver divulgando, enfim. Mas vários operadores vendem esse programa. Eu não vou falar aqui no treinamento, porque senão parece que eu estou denegrindo um ou outro. Mas depois, quem tiver super interesse em comercializar, mesmo tipo agora, eu vou mandar o material para vocês, sem valor, como eu falei, etc. Mas pode me escrever também depois, dar em cima do meu e-mail, olha, Carol, quero promover agora esse programa. Quem é o operador que você me recomenda? Eu vou recomendar alguns nomes, tá bom? Para vocês. Ah, mas eu prefiro fazer privado, só porque esse vídeo vai para o YouTube, tá bom? Mas, se vocês tiverem, obviamente, um operador de confiança, vocês podem também citar que estiveram nesse treinamento e dar os meus contatos. Fala, olha, eu quero promover, eu acho que é um programa legal para vocês. Rapidamente, para fechar o casamento indiano, a gente tem 2 roteiros românticos na Índia, aí são hotéis mais tops, as duas, tem várias experiências similares ao roteiro que a gente falou agora, porque também eles se centram aí num roteiro mais clássico, mas uma coisa bem legal que a gente faz é uma cerimônia hindu, um casamento só para o casal, claro, tal como é um casamento indiano dentro de um templo hindu. Então, a mulher vai se vestir de sari, um sari vermelho, que é a cor típica do casamento, vai ter as mãos pintadas de rena, como na foto. O homem também vai vestir a sua roupa típica indiana, vai ter fotógrafo, vai num templo, vai ter um sacerdote abençoando. E tá bem legal essa experiência, de acredito que é algo diferente. Além do roteiro clássico. Gente, e é muito legal você combinar a Índia com Maldivas, por exemplo. Né? A Cita vende o Vacaru também, se vocês quiserem fazer um pacote com eles, eles fazem. Então, tem voo desde Delhi com escala no sul da Índia. Né? Então, é praticamente um voo direto. Então, também abra um pouco o horizonte, não fiquem só Dubai, 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 né? E acabou com Maldivas. Se o cliente tem um orçamento maior e mais tempo, vendam roteiros na Índia, porque olha só, o Taj, os hotéis Palácio, que é um custo-benefício que nenhum país do mundo entrega, né? E um dos roteiros que eu gosto bastante tem uma hospedagem dentro do forte, que é o Forte Bishigad, que é um forte que eu tive o prazer de ficar, lindíssimo. Ele está entre Jaipur e Delhi, então dá para você visitar Jaipur, porque está mais perto de Jaipur, na verdade, e também você já não está tão longe de Delhi no dia seguinte. Esse é o roteiro, então Delhi, Agra, Jaipur, como eu falei, é o que eu já falei no treinamento, por isso que eu aproveitei e coloquei esse roteiro aqui também. Delhi, Agra e Jaipur é o triângulo dourado, né? No mapa, se você olhar, elas formam um triângulo. Então, esse é o básico do básico da Índia, né? E a gente está colocando o Bishgar para o cliente dormir no forte, que é o único forte que é um hotel na Índia. Não existe outra possibilidade. É um forte lindíssimo, fazer piquenique, o spa, ele fica no alto também do forte, então você consegue ver uma aldeia que tem próxima ali no sopé, e o pessoal trabalhando, os agricultores, e é uma região muito linda. Cada quarto é de um jeito também, porque é um hotel patrimônio, né? O famoso Hotel Heritage. E fecha com Delhi, já num hotel mais perto do aeroporto, para evitar esse trânsito caótico. Se o cliente de vocês vem com esse papo que na última noite quer ficar no Hotel Palácio porque ele tem budget, eu não recomendo de jeito nenhum. Tem, por exemplo, Lila, na região do aeroporto, que é um hotel super ótimo, 5 estrelas, mas está na região do aeroporto. Não é o Lila Palace, que tem em Delhi, mas é um outro Lila, mas lindo. Nossa, o restaurante, o café da manhã deles tem tanta opção, você fica louco, assim, de tanta opção que tem. E outro itinerário que a gente tem, que eu não pus aqui só por causa de tempo, vocês veem que a gente já está chegando aí, né, já com bastante tempo de treinamento, já vai dar 1 hora, em vez de Bishgar, a gente colocar Udaipur, que é a cidade dos lagos, tá? Então, são 2 itinerários que a gente tem, aqui só para vocês verem o que a gente está trabalhando. Então, em Delhi, o Taj Palace, que é o outro super hotel da cadeia Taj. Em Agra, o ITC Bugal, que é o segundo melhor hotel, o melhor é o Oberoi Amarvilla, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o único
que de todas as janelas, de todos os quartos, você vê o Taj Mahal. Também já tive o privilégio de ficar nesse hotel, então uma super experiência, né? Aqui, claro, é um programa que a gente tenta ficar um pouquinho mais acessível, mas se teu cliente tiver um super orçamento, vamos mudar o hotel de Delhi, vamos partir para um Oberoi, para combinar com o Oberoi de Agra, porque eles têm um pacote, a gente consegue reduzir o valor. Em Jaipur, vamos para o Rambagh, que é o Taj, que é da cadeia Taj, ou o Sujan, que eu gosto até mais do que o do Taj, no caso de Jaipur, que é um hotel que já ficou nada menos do que a Rainha Elizabeth, que é um hotel bem boutique, assim, de 12 quartos, para aquele cliente que quer privacidade e altíssimo padrão de atendimento. Ele tem um restaurante todo pink, que tem toda uma área romântica também, faz uma brincadeira. A Bishigara aí tem que ser o Alila mesmo, que é o melhor fort, que é o melhor hotel, na verdade é o único que a gente trabalha aí. E aí em Delhi, o Aloft é muito bom, porque é um hotel moderno e está nessa região da Aerocity, que é a região do aeroporto. Aí o preço é um programa bem completo, como vocês viram, e claro, dá para estender para Varanasi, se o casal tiver uma pegada mais roots, assim, que quer ver a Índia autêntica, a Índia real sem maquiagem, ou dá para pôr Rishikesh, que é a capital da yoga, dá para fazer uma extensão no sul também, ou estender com Maldivas, como eu falei, ou Sri Lanka, enfim. Aí depende da agenda do cliente, tudo isso é possível. Então, aí são os valores para vocês verem, claro, por pessoa só terrestre. E aí, esse roteiro todo é feito de carro, aqui a gente não tem aéreo interno, tá? Bom, namastê, gente. Tentei aí ficar numa hora. Elodino, não sei se tu queres añadir algo más aí antes de finalizar. No, me parece que los dos temas van juntos, que es interesante poner los dos juntos. Realmente sí hemos creado lo de las mujeres, y una cosa que se puede encontrar dentro del programa es que podemos añadir muchas experiencias personales dependiente de los intereses de las mujeres. Podemos hacer cursos de yoga para una persona, para 10, si las 10 quieren. Hay actividades, experiencias con la fábrica, con el perfume, con muchas cosas que podemos añadir dentro del programa para las mujeres, y se puede adaptar, sí, para una, para 4, para 10, y todo eso es dentro del programa, y por eso se puede personalizar, y sí, todo lo resto está todo bien. Perfeito. Agora vamos responder umas perguntinhas, tá, Elodie? Porque tem várias. A Mariana perguntou: se a pessoa for sozinha, ela pode dividir o quarto com outra mulher que não conhece, ou neste caso pagaria como um single? Então, pode ser que aconteça, tá, Mariana? Tendo uma mulher sozinha de Portugal, sei lá, e uma brasileira, Espanha ou Argentina, mas a gente nunca tenta assim. Eu acho meio roubada, tá? Sinceramente, assim, eu não gosto, eu não. Se eu fosse agente de viagens, eu fugiria disso. Só se eu conhecesse muito a minha cliente e soubesse que ela é super relax, que ela já fez isso e nunca teve problema com ninguém, porque não dá para você prever como vai ser outra pessoa, é um grupo por adesão, tá? Podemos promover nosso site, tem banco de imagens e vídeo para publicação. Então, vídeo desse programa em si não, mas eu posso mandar para vocês links de outros programas que têm imagens de coisas que vão acontecer nesse programa, que são imagens das cidades. Eu mando uma relação, vocês podem fazer o download e promover. Foto, eu vou mandar o programa traduzido sem valor, aí o valor, quem quiser saber de operadoras que trabalham, me escreva, ou falem com a sua operadora e falem para essa operadora falar comigo. Mas, enfim, esse roteiro eu mando em Word, e aí tem as fotos, vocês podem copiar e colar, que é banco de imagem pago da Cita, tá? Quanto tempo até Jaipur? Mais ou menos 4 horas, tá, Cristina? Assim, na Índia, no carro, o cliente nunca vai ficar menos que 3 horas e meia. Essa é a média. Então, se você não quiser errar com o teu cliente, você fala de 3 horas e meia a 5 horas. Qualquer distância do triângulo do Rajastão clássico. E, na verdade, qualquer distância que a gente colocar um cliente brasileiro. A gente nunca vai colocar um cliente num roteiro, não sabe, num passeio de 7 horas sem parada. Não é o perfil do brasileiro. Europeu até topa, mas brasileiro não, tá? Quantas pessoas perguntaram? Quantas pessoas? A gente está pensando em, no máximo, assim, umas 20 pessoas, tá? Mas não, acho que nem não vai chegar a tudo isso pela questão do Covid, né? Mas vai, eu acho que umas 15, estamos estimando por aí.
Então, os locamentos eu já respondi, né, gente? Essa é a média, 3h30, 5 horas. Esqueçam muito de onde para onde, porque essa é a média nesse roteiro que a gente falou aqui, que é o clássico do Rajastão. Luiz, então, eu falei no início sobre isso. Não tá confirmado, a gente está começando a promoção, mas como é só para setembro do ano que vem, a gente vai confirmar com 4 mulheres pagantes, então você pode sim vender confirmado, porque eu acho que a gente não vai ter nenhuma dificuldade, porque são vários mercados fazendo esforço de venda. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Deixa eu só parar aqui a gravação, só para ler rapidinho.